vocês? Aqui é Kleber Reis. Vamos falar hoje de mais um vídeo assim que, na minha humilde opinião, é uns vídeos que eu impactei e gostei bastante, mas não pela forma de expressar do que essa moça falou, porque ela se diz nessa história aí que ela é uma ex-obreira da Universal e fazia de tudo lá, né? E principalmente quando alguém sai da Igreja Universal, né? Vamos atentar pelo que ela vai falar aqui no momento, porque tem coisas que só quem tá lá dentro sabe, entendeu? A gente que é membro, que tá fora, tipo, como espectadores, não tem essa visão, tá bom? Vamos entender aqui rapidinho, mas antes, deixe seu like, que é muito importante para mim, e à medida do vídeo que for falando aqui, eu vou parando e explicando para você. E eu sei que para encarar essas coisas não é fácil. E como que é a consagração de um obreiro, uma obreira? Assim, conforme a sua conversão, né? E conforme a sua frequência na igreja. Então, você se converteu, você é uma pessoa muito frequente, e aí tem lá os seus grupos, ou de evangelização. Eu, no caso, eu fiz parte do grupo jovem. Então, eu era uma jovem, que você tem seus nomes. Jovem, jovem firme, obreira, né? Então, eu era uma jovem... Tem isso lá? Tem. Então, é engraçado que quando a gente evangelizava, esse aí é meu jovem. Então, assim, tinha meu nome, o jovem tá no meu nome. Então, assim, eu era uma jovem, né, que frequentava todas as reuniões que tinham do grupo jovem. E então, eles viam, assim, a sua assiduidade, sua dedicação de ir nos bairros, evangelizar, quantas pessoas você leva, porque também tem essa contagem de quantas pessoas você leva. E eu ficava, assim, indignada. Eu chegava, assim, indignada, porque eu não levei ninguém, mas a minha alma veio. Eu sou uma, eles chamam assim, a tua alma, né? É importante demais a tua alma. Então, eu era uma pessoa que ia, e ali, para a presença de Deus, já estava bom. Mas, então, eles veem isso, sua dedicação, aplicação, né? Assiduidade, vontade. Só que aí fazem, de tempos em tempos, existe um curso que é aberto, que é o CPO, que é Centro de Preparação de Obreiros. Só que assim, eles veem, primeiro você tem que ser uma pessoa frequente, convertida, e tem que ter sido batizada com o Espírito Santo, que é uma das coisas que, assim, que é totalmente... Mas o que é ser batizado do Espírito Santo para a Universal? Para a Universal, o batismo do Espírito Santo, primeiro, que é uma segunda bênção, e é uma experiência igual a de todo mundo, sobrenatural, mas é igual, que tem que ter sido acontecido desse jeito, você tem que ter sentido isso, aquilo, e vem depois do novo nascimento, porque existem etapas lá também. Tem o novo nascimento, que a gente chama de conversão, tá? Aí depois tem o batismo com o Espírito Santo, e depois o batismo com fogo. Existe o encontro com Deus, existe o batismo com o Espírito Santo. Aqui entra o grande, para mim, uma das maiores heresias da Igreja Universal. E aí, com conhecimento... Se atente, galera, sobre o que esse rapaz vai falar sobre a Igreja Universal. Eu não estou falando mal da igreja nem nada, não, porque tem pessoas que, quando saem da Igreja Universal, metem um pau, né? E essa pessoa aqui tá falando a realidade, foi ex-obreira e tal. Porque, assim, quando a gente entra no Universal, vocês entram, a gente entra como jovens, e trata com vocês como jovens, entendeu? Aí depois você vai entrar em um grupo, que participa de um grupo que se chama FJU, eles convidam vocês. Depois, passar esse período, vocês podem até entrar no grupo mais, tipo assim, com nível elevado. Por exemplo, ser do Evangelho, evangelização, que é um trabalho muito fantástico, que até eu participei. Eu passei por essas fases também. Só que eu não fui avançando, né, até obreiro, não, porque para chegar ao obreiro, como a menina falou, né, tem o CPO, tem que fazer o curso de extensão, né, para obreiro. É nessa fase, entendeu? E só quem tá lá dentro, como obreiro, sabe mais do que quem tá aqui fora, como quem tá no evangelismo, entendeu?
E a experiência que eu estava no evangelismo foi fantástica. Só que a partir dos tempos que ficou passando, eu tinha visto algo que não tinha nada a ver, coincidência, entendeu? Tipo heresias, de, por exemplo, você tá querendo fazer algo mais tipo assim, posso dizer, por exemplo, tá uma Bíblia ali, a obreira me dá uma Bíblia, olha só, que era do grupo, ela era uma líder. Aí do nada essa pessoa falou: Kleber, se você bater tal meta de tais pessoas, isso e aquilo, a frequência, você vai ganhar essa Bíblia. Aí eu falei: eu vou ganhar porque eu tô querendo pessoas, isso contagem, não é para obra de Deus. Tem coisas que eu não concordo no Universal. Não é tudo não, entendeu? Mas por isso e outras coisas que eu saí do grupo e prefiro ir frequentando mesmo, ser membro, entendeu? Assistindo as reuniões, entendeu? Nada contra, não, se puder voltar ao grupo e tal, mas eu não me vejo mais esse negócio de grupo, mais não, entendeu? Se você concorda, deixe seu like aí, você acha que é muito importante. Vamos continuar aqui. E eu sei que para encarar essas coisas não é fácil. E como que é a consagração de um obreiro, uma obreira? Assim, conforme a sua conversão, né? E conforme a sua frequência na igreja. Então, você se converteu, você é uma pessoa muito frequente, e aí tem lá os seus grupos, ou de evangelização. Eu, no caso, eu fiz parte do grupo jovem. Peraí, galera. As anotações sobre o que é, né, o batismo no Espírito Santo segundo a Bíblia, né? Atos 2:38. Você se arrepende, você crê em Jesus, recebe o perdão dos seus pecados, é perdoado pelos seus pecados e recebe o dom do Espírito Santo. É de graça, é dado. Primeiro que não é algo que você busca. Você se entrega, né? Crê em Deus, crê em Jesus e recebe o Espírito Santo. É algo sobrenatural, né? Não depende daquilo que eu vou fazer, a não ser em crer. E lá não, lá tem essa experiência. Eu tive uma experiência com o Espírito Santo, eu tive, mas isso você pode ter ao longo de toda a sua vida, se você se aplicar em avivamento. É a questão da santificação. Isso. Quanto mais você se santifica com Deus, ou seja, aquilo que se fala que é o Espírito Santo ou o batismo com o Espírito Santo, são experiências com o Espírito Santo, de acordo... Porque assim, galera, e ela tá falando que para você ser uma obreira, né, tem muitas exigências. E é verdade, tem muitas exigências mesmo. Você tem que ter batismo do Espírito Santo. Até no evangelismo falava que você tem que ter batismo do Espírito Santo. Se você não tiver, você entra no grupo. Mas para ser obreiro é diferente. Entendeu? Tem que ter esses artifícios aí para poder você ser uma obreira da Igreja Universal. Com uma vida devocional, uma vida de santidade, que você vai ter essas experiências. E aí o que eles fazem? O que você sentiu? Eu chorei, eu me senti uma emoção, uma alegria. A pessoa que está sendo entrevistada para participar desse CPO e virar um obreiro, ele passa por esse crivo. Quem está entrevistando ele ou vai ser o bispo, ou vai ser o pastor, ou vai ser o obreiro responsável por aquele grupo. Então essa pessoa passa a ter nas suas mãos esse poder de determinar quem tem ou não. Aí lembra lá no começo que eu falei o seguinte: quem desenvolve mais, quem fala um pouco melhor, quem tem essa percepção de falar em público, que não tem vergonha. Eu tenho um pouco mais de facilidade de falar. A Cibele tem menos facilidade. Tanto é que é a primeira vez que ela está participando de um vídeo. Mas assim, eu tenho essa facilidade. Então, automaticamente, e até pela minha vivência fora, por exemplo, eu fiz educação física, eu falo em público, não tenho problema, não tenho vergonha. Então, tecnicamente, quando eu chego num ambiente religioso, eu espiritualizo esse talento que Deus já me deu, e agora eu tenho mais facilidade. Então, eu falar sobre uma experiência com o Espírito Santo é muito mais fácil do que aquele jovem ou aquele senhor que é tímido. Tem dificuldade. Ele tem dificuldade. Então, esse cara, dificilmente, ele vai ser um obreiro. Porque ele é tímido, ele não fala. Mas quem está engajado, quem
Quem pula de cabeça para fazer o trabalho, e ali não o trabalho social, o trabalho espiritual de evangelização, tecnicamente ele já consegue mais falar do Espírito Santo. Não porque ele viveu muitas vezes, mas porque ele ouviu. Então eu consigo simular, ou seja, passa tudo, Caio. Eu vou falar aqui, eu vou ser massacrado, principalmente pessoas de lá, pela falsa conversão. Porque tudo eu atribuo ao que eu vi, ao que eu fiz. Então agora eu tenho essa espiritualidade autenticada, eu tenho o Espírito Santo. E aí, dependendo de quem está questionando aqui, o entrevistador para o CPO, o pastor, o obreiro, o responsável, se a pessoa fala bem, desenvolve bem, ele não vai fazer a segunda palavra, a pergunta ou falar para você provar, fala em línguas então. Você fala em línguas? Não, eu fui batizado, mas não. Então agora você vai buscar. Então tipo é um critério. Ele vê o positivo, se ele vê se aquilo é suficiente, não precisa fazer mais a segunda coisa. Tipo isso. Se você já fala em línguas, ele não vai falar. Ele vai falar só para você permanecer e continuar buscando ali, tá sempre se enchendo. Se você foi batizado com o Espírito Santo na teologia ou no ensino da instituição, ele vai falar, agora vai buscar o dom de línguas. Ele vai te fazer buscar esse dom. Agora, como aqui pode, né? Fazer exigência para você ter um encontro com línguas, porque para você falar em línguas, você tem que estar cheio do Espírito Santo. E na Igreja Universal é diferente. Exige que a pessoa tenha a falar em línguas, né? No caso. É algo inacreditável, algo não dá nem para pensar, você vê, né? Dentro da Igreja Universal tem essas coisas aí que eu nem sabia. Mas eu fui posta à prova. Eu tive que falar... Cada caso é um caso. Mas como que eles chamam? Eles chamam uma mesa, algum lugar? Sim, é uma entrevista, né? Uma entrevista que fazem uma entrevista, como foi sua conversão, como foi sua experiência com o batismo do Espírito Santo, se você fala línguas, e em alguns casos... Hoje não mais, porque quando nós saímos, dom de línguas, eles falaram que não era mais obrigatório. Que bom, porque pelo menos isso é bíblico, né? O dom é dom. Não todo mundo vai ter o mesmo. Então, mas eu passei por isso. Eu tive que falar em línguas na frente do pastor, assim. E aí, como que é? Mas porque o batismo para eles é uma experiência, é segunda bênção, e você se transforma num super-herói, você vence tudo, você não sente medo, você não sente cansaço, por isso que você tem que estar em todas as reuniões, você tem que evangelizar, você tem que participar de todos os votos, você tem que fazer tudo, abrir mão de toda a sua vida, né? Quase que você não trabalha, para viver a vida dentro da igreja, a mão de obra dentro da igreja. Porque quando você... tá terminando o vídeo. Quando você tá dentro da Igreja Universal, do Reino de Deus, né? Nós, né, temos a vida lá 24 horas, tem que estar lá. É como se fosse um trabalho, tem que estar lá 24 horas. Deixa eu contar um relato aqui. Já aconteceu comigo algo que na Igreja Universal, eu estava no evangelismo, né? E por incrível que pareça, algo tipo assim, me ficar influenciado, né? Porque minha vida quando eu estava na Igreja Universal era firme mesmo. Eu ia para a igreja todo momento estava indo na igreja, todo o que a igreja precisava eu ia, de manhã, de tarde, de noite, e participava de reuniões, fazia evangelismo na frente da igreja, com a camisa do evangelismo. Eu era muito firme mesmo com a palavra de Deus. Não quer dizer que eu não sou, entendeu? Mas às vezes tinha casos e outros casos que eu ficava preso ali. Teve um momento que eu falei à minha líder, eu falei que eu tenho algo para fazer, eu tenho um lado social, tenho meu trabalho. Ela, mas mesmo assim, mas venha, não deixe de faltar não. Todo domingo era para estar lá na igreja. Mas tinha de domingo que eu não ia e achava ruim, brincadeira. Só porque eu não ia dia de domingo. Como é que pode? Eu não ter minha vida social, parece que Deus não sabe do que está acontecendo, eu não estou fazendo a obra independentemente.
eu tenho que estar lá sempre, entendeu? Então, claro que a gente devemos ir para a igreja, devemos sim. Nós somos uma igreja, mas devemos ir sim para ouvir a palavra. Mas com essas exigências todas aí, não tem condição não. Que Deus sabe o coração de cada um, né? E quem tem o Espírito Santo é assim. Se for diferente, é porque não foi realmente